Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia, Senhor, que tu nos concede. Obrigado pela vida, obrigado pelo sustento, Senhor, obrigado pela comunhão com a tua igreja, pelos nossos amados irmãos e amigos. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos intercessores. Continua, Senhor, operando na igreja, guardando cada vida, dando graça aos teus filhos. Abençoa crianças, jovens e adultos. Guarda, Senhor, a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Graças ao nosso Deus. Bendito seja para sempre o Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É algo maravilhoso a gente poder estar de volta. Uma oportunidade que Deus nos dá a cada dia, uma oportunidade que o Senhor nos concede e renova. Eu louvo a Deus. Nunca esperei viver tanto, tive muitos problemas, fui muito doente no passado e tive, na verdade, muitas dificuldades, mas o nosso Deus é o Senhor da vida, é o nosso verdadeiro protetor e estamos aqui para fazer a obra de Deus, fazendo, mesmo sendo limitado nosso trabalho, mas estamos aqui. Vamos fazer a leitura na palavra de Deus. Hoje o nosso texto para meditação é o Salmo 64. Os 3 primeiros e os 3 últimos versículos. É uma bênção a gente aprender junto, é uma bênção. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem começo, meio e não tem fim. Diferente de tudo, tudo neste mundo tem começo, meio e fim. A igreja de Jesus, ela teve começo, tem o meio, estamos vivendo a nossa oportunidade e não tem fim. A igreja de Jesus é eterna. As religiões, as seitas, as denominações, tudo tem começo, meio e fim. A igreja de Jesus não tem fim. E nós vamos meditar nesta palavra maravilhosa. Salmo 64, versículos de 1 a 3 e os 3 últimos. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam iniquidade, os quais afiaram as suas línguas como espadas e armam as suas flechas com palavras amargas. Versículo 8. Assim, eles farão com que as suas línguas se voltem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. E considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Uma diferença absolutamente marcante entre o justo e o ímpio. Não existe como negar esta realidade dual, esta dualidade terrível. Os ímpios com toda a sua má conduta e os justos sofrendo todo tipo de opressão, repressão. Mas é interessante porque há um relevo nesse fato. Ninguém pode negar. Deus, na sua grandeza, na sua bondade, Deus, na sua infinita compaixão, Ele, Senhor de tudo, poderoso em tudo,
grandioso em tudo. Ele espera pequenas reações dos homens reconhecendo suas necessidades e pedindo socorro. Os que têm o privilégio e o bom senso de se aproximar do Senhor e pedir reconciliação, perdão, Ele, como Pai, está pronto a fazer, está pronto a atender, está pronto a solucionar este problema. É um problema existencial de todo homem e principalmente dos ímpios. A impiedade, ela é uma causa terrorosa, é uma coisa terrorosa e é uma causa terrorosa. Ela cria um mundo abissal e o pobre do ímpio, iludido muitas vezes com a vida efêmera, a vida passageira, e tem umas válvulas, tem uns escapes. Uma das ocorrências ou um dos fatos que ocorre na vida do ímpio é ele querer negar a realidade. Não existe. Nunca ninguém veio para falar, ninguém nunca voltou para dizer como é o outro mundo e tal. Aí, então eles preferem negar. Negam a existência de Deus, negam a existência do diabo, negam a existência da morte, negam a punição no abismo e negam também qualquer privilégio para alguém no céu. Negam tudo. É uma redução da natureza, da qualificação do homem a um ser abjeto, um sujeito, simplesmente um animal. Mas seria até bom se fosse verdade, pelo menos bom para eles. Porque a maioria da humanidade vive na iniquidade, na maldade, na corrupção, um estado de miséria permanente, mesmo os que são, às vezes, expressão do campo aqui na nossa região, podre de rico. O sujeito não sabe o que possui. Não sabe o que possui. Tem domínio em tudo, menos na sua própria vida, o seu próprio destino. Eu não gosto de ouvir críticas às pessoas que têm muita coisa, muito dinheiro, muita coisa, e esnobam, na verdade, compram o que precisa e até o que não precisam. Eu acho normal, acho acertado um ímpio dono de um grande império, de um patrimônio gigantesco, usufruir, até abusar da condição de ímpio, porque é muito efêmero, é muito passageiro. Se chegar a 100 anos, talvez não sabe nem em que situação está, não sabe mais nada. Tem deles que chegam com certa lembrança. Outros chegam sem saber mais de nada, não sabe. Mas é o seu nome? Não sabe nem se identificar. Não sabe mais nem quem é ele próprio, ele ou ela. Então, já que é assim, usufrua, compre, viaje, passeie, vá embora, faça o que você quiser com o que você tem, até porque não dá para levar. Então, a leitura, ela trata, ela expõe essas realidades. Começa com um justo. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. O inimigo aterroriza, o inimigo é injusto. Qualquer inimigo é inimigo também da justiça. Esconde-me
do secreto, aquele conselho tramado, aquela coisa arquetada, é, ar- e agora fugiu. Aquela coisa tratada, trabalhada de uma forma secreta para chegar num objetivo com trama de morte, com mil e uma coisa. Então, o clamor é: esconde-me do secreto conselho dos maus. Os maus têm uma facilidade de se macomunar que a gente fica impressionado. Por quê? Porque tem muitos, eles têm muito em comum. E do tumulto dos que praticam iniquidade. Existe aquele profano conhecido, profano notório, perverso notório. Este parece não ser tão assustador. Mas o perverso camuflado é cruel. Você tratar com um serial killer espiritual, um serial killer moral, é cruel. Os quais afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. É uma comparação do que acontece na vida deles. A própria fala, a própria palavra ofende tanto quanto flechadas. Mas é o que o salmista vê. E agora, no versículo 8, ele diz: assim eles farão com que as suas línguas se voltem contra si mesmos. Olha, não tem nada definido, nem determinado e nem permanente. Tudo muda. E às vezes muda e alguém perde totalmente o controle. Ao perder isto, suas palavras serão usadas contra si mesmo. Historicamente, a gente conhece isto. Quem prepara a forca para os outros, às vezes é enforcado. O criador da guilhotina foi executado nela. Os perversos que fazem mal, ofende a dignidade, a honra, a hombridade das pessoas, terminam sendo descobertos. Assim eles farão com que suas línguas se voltem contra si mesmos. Todos aqueles que virem fugirão. Não tem mais. Aí o sujeito começa a se sentir só. Começa a saber que o mundo rejeita também o perverso. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. Isto é juízo. O que está acontecendo é juízo. O sujeito tinha tudo e pensava que era o dono do mundo, o rei na barriga, humilhava quem queria e tal. São coisas que acontecem. Todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor. O justo não tem outra razão. O justo não tem outra razão. O justo não confia em si mesmo. O justo não tem como se exibir de suas conquistas. O justo, só sobra para o justo a oportunidade de se regozijar no Senhor, de olhar e, no lugar de dizer, olha, aquela coisa do Nabucodonosor, olha que essa grande cidade que eu fiz. O justo não pode fazer igual, nem que ele seja o construtor da cidade. E o justo não pode fazer igual, porque o justo tem outra orientação, a orientação de Deus, a orientação do Espírito de Deus, a orientação que vem do céu. Não deixa ninguém arrogante. Quem
Se porventura teve algum conhecimento de Deus, fez alguma coisa boa e decente, e de repente está nesse nível, já é uma queda. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. É algo glorioso e só acontece com quem tem a graça para perseverar, esperar no Senhor, sem sair do lugar, literalmente, ficando na presença de Deus, constituindo o Senhor como seu advogado. Que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, os nossos irmãos. E a nossa intercessão hoje é pela irmã Rita Araújo e pela família. Aconteceu, a morte feria a casa deles, a família deles. Enlutou o coração deles. Por que não nós? Nós fomos muito auxiliados pela nobre família da terceira etapa do Conjunto Ceará. Eu sou devedor ao meu Deus, que me deu a oportunidade de conviver tão bem com uma gente tão nobre, tão especial para o meu coração, para a Igreja do Senhor Jesus. A gente se separa porque se separa mesmo. Aqui haverá separações. Mas uma experiência grande com a família nobre. E a minha intercessão é que o Senhor sare seus corações. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar a Tua bênção, para Te louvar e agradecer, meu Senhor, pelos Teus atos poderosos em nossas vidas. Te louvamos pela formação. A formação espiritual, meu Senhor, entendendo a Tua palavra, conhecendo o Senhor, a Tua grandeza ao tratar com os justos e conhecendo o Senhor a dificuldade que existe com os ímpios fazendo e acontecendo, armando suas armas, forjando suas armas. Ó Deus, nós te louvamos pela vida da igreja, pelos justos que te amam, que te servem, meu Senhor, e que clamam a ti. Amado Pai, guarda os meus irmãos. Agora, meu Senhor, te apresento a Rita Araújo, toda a família Araújo. Toma em tuas santas mãos, guarda eles. Ó Deus, sara os seus corações, consola, meu Senhor, a Rita. Tenha misericórdia, lhe dá, ó Deus, um direcionamento pelo Espírito Santo nesta fase que traz amargor. Ó Deus, tenha compaixão da Rita e da família, opera no seu coração de seus filhos, suas noras, seus netos. Tenha misericórdia, abençoa, meu Senhor, toda a família. A Ruth e toda a família. Eu te louvo, meu Senhor, pela oportunidade de convivência de tantos anos, quase 2 décadas, ó Deus, convivendo com os meus queridos irmãos. Amado Pai, opera nos nossos corações, no meu coração, nos corações de cada um deles, Pai, nos dando a paz. Sela, ó Deus, a paz entre a tua igreja e cada membro e cada congregado. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.